6 anos depois da morte do irmão mais novo, numa missão que Roman Castellano tinha ordenado pessoalmente, e desde então Roman nunca mais sorriu verdadeiramente. Naquela noite, uma mulher que ele nunca tinha conhecido entrou no café que ele possuía e visitava raramente, carregando uma travessa de pãezinhos de canela, e algo no seu peito partiu-se pela primeira vez num tempo que ele preferia não medir. Deixem um comentário a dizer de onde estão a ver esta noite, porque o que acontece depois dessa travessa bater no balcão vai mudar tudo o que Roman pensava que entendia sobre seguir em frente. Roman Castellano dirigia a maior operação de gestão de resíduos e logística da cidade. Um negócio que, no papel, tratava de contratos municipais e recolhas comerciais, e por baixo dessa superfície cuidada, tratava de arranjos consideravelmente mais delicados que mantinham uma porção significativa da economia subterrânea da cidade a funcionar tranquilamente. Tinha 37 anos, era alto, largo de ombros, cabelo escuro cortado à escovinha, um rosto que outrora fora fácil e rápido a sorrir, mas que agora, após 6 anos de controlo cuidadoso e deliberado, se tinha instalado permanentemente nas suas feições. Uma cicatriz fina atravessava sua sobrancelha esquerda, uma lembrança da mesma noite que levara o seu irmão mais novo, Nico. Uma noite que Roman tinha passado todos os anos, desde então a repassar em detalhes cuidadosos e punitivos. Nico tinha 24 anos. Era ávido, talentoso, desesperado para provar que era digno do nome da família. E Roman mandara-o numa recolha de rotina que nunca devia ter corrido mal. Um trabalho que Roman normalmente teria tratado pessoalmente se uma disputa entre famílias concorrentes não lhe tivesse desviado a atenção naquela mesma noite. A recolha correu mal de maneiras que ninguém antecipara, e Nico não voltou para casa. Roman passou os 6 anos seguintes a culpar-se inteiramente, despindo metodicamente tudo na sua vida que se assemelhava à suavidade, alegria ou ligação genuína, como se negar a si mesmo a felicidade fosse de alguma forma uma penitência adequada pelo irmão que falhara em proteger. Possuía um pequeno café perto da marginal, herdado da sua avó, que mantinha a funcionar puramente por obrigação familiar teimosa, visitando talvez 2 vezes por ano, deixando a sua equipa gerir todos os detalhes sem o seu envolvimento. Não punha os pés lá dentro há quase 8 meses quando as circunstâncias, um conflito de horários com a gerente de longa data do café, o forçaram a supervisionar pessoalmente uma inspeção de entrega numa manhã de terça-feira, de resto, insignificante. Hazel Whitmore cozinhava profissionalmente desde os 19 anos. Um pouco acima do peso, com olhos castanhos quentes que combinavam com o seu nome. Cabelo louro escuro normalmente preso numa trança prática, levemente empoeirado com farinha a meio da manhã. Uma risada que vinha fácil e frequentemente, o tipo de mulher que enchia uma sala de calor antes que alguém registrasse completamente que ela tinha entrado. Tinha 29 anos, confiante na maneira específica de alguém que construiu o seu pequeno negócio de pastelaria desde uma mesa de cartão em mercados de agricultores até uma operação atacadista genuína e próspera, fornecendo metade dos cafés e restaurantes do distrito histórico, incluindo, há 6 meses atrás, o pequeno café da Marginal que pertencia, embora ela nunca o tivesse conhecido, a um homem chamado Roman Castellano. Ela chegou naquela terça-feira de manhã com a sua entrega habitual, 2 travessas de pãezinhos de canela, uma caixa de scones, pães de massa fermentada frescos ainda quentes do forno, esperando a mesma troca fácil com a equipa habitual do café, a que se tinha habituado nos últimos 6 meses. Em vez disso, encontrou um homem desconhecido atrás do balcão, alto e severo num casaco escuro, apesar da manhã amena de primavera. Revisava faturas com a intensidade focada e particular de alguém que claramente não queria ser interrompido. "Entrega para os Castellanos", disse Hazel, colocando cuidadosamente as travessas no balcão, sem se incomodar com a sua óbvia falta de recepção. "É novo ou está consideravelmente mais arranjado do que a multidão habitual da manhã por aqui?" Roman levantou o olhar. Algo na sua expressão controlada cintilou com uma leve surpresa por ser abordado tão diretamente e facilmente por uma estranha.
Eu sou o dono deste café, disse ele, embora imagine que essa resposta o confunda mais do que menos. Um pouco, admitiu Hazel, descarregando as travessas com uma deficiência de prática. O dono disseram-me dele em segunda mão na maioria das vezes, e soava consideravelmente mais distante do que alguém parado aqui a verificar pessoalmente faturas às 7 da manhã. Algo atravessou o rosto de Roman, rápido e complicado. Desapareceu antes que Hazel pudesse lê-lo completamente. O dono não costuma visitar, disse ele. As circunstâncias exigiram hoje. Hazel estudou-o por um momento. A mesma atenção cuidadosa e avaliadora que ela dava a uma massa difícil que não estava a crescer como devia, tentando identificar exatamente o que estava em falta antes de decidir como consertar. Bem, disse ela finalmente, por tudo que vale, estes pãezinhos de canela são consideravelmente mais apreciados pessoalmente do que em segunda mão através de relatórios da equipa. Experimente um enquanto ainda estão quentes. Ela não esperou por permissão, simplesmente partiu um pedaço e ofereceu-lhe, e algo na confiança fácil e despreocupada do gesto, uma mulher totalmente sem intimidação pela sua presença cuidadosa e controlada. Apanhou Roman genuinamente desprevenido. Ele pegou no pedaço, mais por surpresa do que por fome real, e comeu-o, e a qualidade inesperada e específica dele, quente e rico, e consideravelmente melhor do que qualquer coisa que ele tinha comido num tempo que ele não queria considerar, soltou algo no seu peito que ele tinha mantido cuidadosamente trancado durante 6 anos. Se alguma vez viu alguém provar algo bom pela primeira vez em anos, e genuinamente registrá-lo, você já compreende exatamente o que estava a acontecer por trás da expressão cuidadosamente controlada de Roman Castellano naquele exato momento. Isso é genuinamente excelente, disse ele, e as palavras saíram mais roucas do que pretendia, surpreso com a sua própria reação a transbordar para sua voz. Eu sei, disse Hazel, totalmente sem falsa modéstia, um pequeno sorriso satisfeito atravessando seu rosto. É por isso que metade dos cafés deste distrito lutam pela minha agenda de entregas. Algo no canto da boca de Roman moveu-se. A mais leve sugestão de uma expressão que ele não se permitira totalmente há 6 anos. Lá e desaparecido tão rapidamente que mesmo Hazel, observando-o atentamente, não tinha a certeza absoluta de que o tinha visto. Preciso de terminar estas faturas, disse Roman, o controlo cuidadoso a assentar de volta nas suas feições. Obrigado pela entrega. Claro, disse Hazel, recolhendo as suas caixas vazias, embora algo na sua expressão sugerisse que ela tinha notado consideravelmente mais do que Roman pretendia revelar. Vejo-o na próxima terça-feira, Sr. Castellano, quer esteja aqui pessoalmente ou não. Ela saiu e Roman ficou sozinho no pequeno café por um longo momento depois, a dar voltas à sensação estranha e desconhecida sentada no seu peito, algo que se sentia perturbadoramente como o primeiro calor genuíno que ele se tinha permitido sentir em 6 longos anos. Na terça-feira seguinte, Roman encontrou-se novamente no café 1 hora antes de abrir, dizendo a si mesmo que era simplesmente mais uma necessidade de horários, embora a gerente tivesse regressado do seu conflito dias antes. Hazel chegou à sua hora habitual, a sua expressão cintilando brevemente com surpresa antes de se instalar em algo mais quente. Está aqui outra vez, disse ela, colocando as suas travessas. Devo preocupar-me que as minhas faturas se estejam a tornar material de leitura genuinamente fascinante? Ou há outra razão? Talvez quisesse ver se os pãezinhos de canela eram tão bons quanto me lembrava, disse Roman. Algo seco e quase brincalhão no seu tom que o surpreendeu mesmo enquanto o dizia. As sobrancelhas de Hazel ergueram-se ligeiramente, registrando claramente a mudança nele, mesmo que ela não compreendesse totalmente a sua importância. Bem, disse ela, partindo outro pedaço e entregando-lhe sem hesitação. Vamos descobrir. Eles caíram num ritmo fácil nas semanas seguintes. Roman encontrando razões cada vez mais transparentes para estar presente nas entregas de terça-feira de Hazel. As suas conversas aprofundando gradualmente, desde conversa superficial cuidadosa para algo consideravelmente mais honesto. Hazel soube que Roman raramente visitava o café que a sua avó tinha construído,
embora ainda não compreendesse o peso total do porquê. Roman soube que Hazel tinha construído todo o seu negócio do nada depois da longa doença da sua própria mãe ter deixado a família com dívidas consideráveis. Uma determinação feroz para construir algo inteiramente seu, impulsionando cada decisão que ela tinha tomado desde então. Numa terça-feira em particular, chegando mais cedo do que o habitual, Roman encontrou Hazel já a conversar animadamente com um cliente idoso regular, ajudando pacientemente a mulher a escolher entre dois pastéis, enquanto fazia perguntas cuidadosas e genuínas sobre a sua semana. Roman observou da porta por vários minutos antes que Hazel o notasse, impressionado com a facilidade específica com que ela se movia pelo mundo, totalmente presente com todos que encontrava em vez de simplesmente realizar polidez. "Faz isso com toda a gente?" observou ele depois de o cliente ter saído, satisfeito com a sua escolha. "Fazer o quê?" perguntou Hazel, limpando o balcão. "Na verdade, ouvir", disse Roman. "A maioria das pessoas simplesmente espera pela sua vez de falar." Hazel pensou nisso por um momento. "A minha mãe ensinou-me isso, acho eu, sem nunca o dizer explicitamente. Ela passou os últimos 2 anos da sua doença rodeada de pessoas que falavam com ela constantemente, enchendo todos os silêncios devido ao seu próprio desconforto, em vez de realmente estarem presentes com ela. Decidi há muito tempo que não queria ser esse tipo de pessoa para ninguém." Algo mudou atrás da expressão cuidadosa de Roman. Um reconhecimento a passar entre eles que nenhum dos dois comentou diretamente. "Imagino que seja uma disciplina consideravelmente mais difícil do que parece", disse ele calmamente. "É", concordou Hazel. "Mas importa-se. As pessoas lembram-se de quem realmente apareceu por elas nos pequenos momentos tanto quanto nos grandes." "Você não sorri facilmente", observou Hazel numa terça-feira de manhã, 6 semanas após a sua crescente amizade, observando-o cuidadosamente enquanto arrumava a entrega da manhã. "Tenho notado. Não estou a pedir que explique. Estou simplesmente a dizer que tenho notado." Algo apertou atrás da expressão cuidadosa de Roman. "Tem sido 6 anos difíceis", disse ele finalmente, com mais honestidade na voz do que tinha permitido a um quase estranho em mais tempo do que conseguia lembrar-se com precisão. "Perdi alguém importante para mim. Não encontrei totalmente o meu caminho de volta para as coisas fáceis desde então." Hazel pousou a travessa que estava a segurar, dando-lhe toda a sua atenção cuidadosa. "Lamento", disse ela simplesmente. Sem pena na voz, apenas genuína compreensão. "Isso não é uma coisa pequena para carregar sozinha durante 6 anos." "Não, não é", concordou Roman calmamente. "É aqui que a história realmente começa a mudar." E se você quiser ver até onde isso vai, antes que Roman finalmente aprenda a sorrir novamente por completo, fique por aqui, porque as próximas semanas vão testar ambos de maneiras que nenhum deles espera. Nas semanas seguintes, Roman descobriu-se, pela primeira vez em 6 anos, genuinamente ansioso por algo além de simplesmente gerir a engrenagem cuidadosa do seu negócio. A antecipação específica das manhãs de terça-feira e a conversa fácil com uma mulher que nunca vacilou uma vez perante a sua reserva cuidadosa, que simplesmente continuava pacientemente a oferecer calor sem exigir que ele se explicasse antes de o merecer. Ele contou-lhe lentamente, em pedaços cuidadosos ao longo de várias semanas, sobre Nico, sobre o trabalho em que enviara o seu irmão mais novo, sobre 6 anos de acreditar que negar-se a si mesmo a alegria era de alguma forma uma penitência apropriada por um erro que ele nunca poderia desfazer. Numa noite, sentados juntos no pequeno pátio dos fundos do café depois de fechar, Roman tirou uma fotografia antiga que tinha guardado dobrada na carteira durante 6 anos, gasta e macia nas dobras de tanto manusear. Ele mostrou a Hazel sem explicação no início, simplesmente colocando-a na mesa entre eles. Um jovem a sorrir amplamente para a câmera. Cabelo escuro, olhos familiares. "Esse é o Nico", disse ele finalmente, 2 semanas antes. "Ele queria ser exatamente como eu quando era miúdo. Eu costumava pensar que isso era algo de que me orgulhar. Agora, penso principalmente em como a vida dele teria sido melhor se ele tivesse querido quase qualquer outra coisa em vez disso."
Hazel estudou a fotografia cuidadosamente. Depois olhou para Roman com genuína afeição em vez de pena. Ele parece que era feliz, disse ela. Genuinamente feliz, não a representar para a câmera. Esse tipo de sorriso é difícil de fingir. Ele era, admitiu Roman, algo cru a mover-se no seu rosto. Até a noite em que deixou de ser. Conta-me sobre ele, disse Hazel gentilmente. Não sobre a noite em que o perdestes. Quem ele era realmente antes disso. Algo no peito de Roman afrouxou com a gentileza específica do pedido. Um convite que ninguém lhe tinha oferecido em 6 anos. Todos os outros sempre a girar cuidadosamente em torno da morte de Nico em vez de perguntar sobre a sua vida. Ele falou durante quase 1 hora sobre o péssimo gosto musical de Nico. A sua teimosa insistência em tentar cozinhar, apesar de uma habilidade genuinamente limitada. A maneira específica como ele ria alto e sem pretensões de quase tudo. Você está a sorrir agora, disse Hazel calmamente a meio de uma história sobre Nico a tentar desastrosamente fazer um bolo de aniversário para a mãe deles. A falar dele. Você percebe isso? Roman parou, genuinamente surpreso, tocando no próprio rosto como se estivesse a verificar se ela estava certa. Não tinha notado, admitiu ele. É isso que eu quero dizer, disse Hazel, sobre levá-lo sem deixar que a perda seja a única coisa que carrega. Ele claramente merece ser lembrado como alguém que fazia as pessoas rir, não apenas como alguém cuja morte você passou 6 anos a punir-se. Algo mudou permanentemente no peito de Roman com essa observação. Uma porta que estivera selada durante 6 anos, abrindo-se cuidadosamente por 1 polegada. Não sei como parar completamente de carregar a culpa, admitiu ele calmamente. Você não tem que parar de a carregar completamente, disse Hazel. Você simplesmente tem que parar de a deixar ser a única coisa que carrega. Há espaço para ambos, Roman. A dor e as boas memórias. Você simplesmente tem se negado à segunda. 3 meses após a sua ligação, cuidadosa e aprofundada, Roman chegou à pequena pastelaria de Hazel sem avisar numa quinta-feira à noite. Algo tenso visível atrás da sua expressão normalmente controlada. Isto é inesperado, disse Hazel imediatamente, lendo a tensão nos seus ombros enquanto pousava o saco de pasteleiro que estava a usar. O que aconteceu? Há um homem chamado Dominic Salve, disse Roman, sentando-se em frente a ela, escolhendo as suas palavras com visível cuidado. Ele passou os últimos meses a tentar forçar a minha organização a sair de um território que a minha família controla há 2 gerações. Ontem, um dos meus armazéns foi vandalizado. Danos menores, mas a mensagem era inconfundível. Ele quer a minha atenção e está a escalar deliberadamente para a conseguir. A expressão de Hazel aguçou-se com um foco cuidadoso imediato. Você acha que isto o envolve de alguma forma? Ainda não, disse Roman. Mas homens como Salvi entendem exatamente como localizar as verdadeiras vulnerabilidades de alguém. Se ele descobrir quanto tempo tenho passado aqui, descobrir que você é importante para mim, ele não hesitará em usá-lo como alavancagem. Algo familiar e indesejado subiu no peito de Hazel. Você está a considerar afastar-se, disse ela, para me proteger sem perguntar o que eu realmente quero na questão. Eu considerei, admitiu Roman, afastar-me até isto resolver, para mantê-la longe do perigo que não tem nada a ver consigo e tudo a ver com quem eu sou. E o que decidiu? Perguntou Hazel, observando-o cuidadosamente. Decidi que seria exatamente o tipo de decisão que assume que você não consegue lidar com a verdade de uma situação difícil, disse Roman. O que não é algo que eu queira ter consigo especificamente. Diga-me se estou errada em pensar isso. Algo afrouxou na expressão de Hazel. Genuína admiração a instalar-se nas suas feições. Você não está errada, disse ela. Conta-me tudo e vamos descobrir juntos o que acontece a seguir. Eu não construí um negócio inteiro a partir de uma mesa de cartão em mercados de agricultores fugindo de problemas difíceis. Se você pensou que Roman já tinha aprendido tudo o que esta história tinha para lhe ensinar sobre seguir em frente, fique por aqui porque o que acontece nas semanas seguintes testa ambos consideravelmente mais do que qualquer um espera. Nos dias seguintes,
Hazel viu-se atraída para a mecânica cuidadosa da ameaça com a mesma atenção metódica que dedicava a uma receita difícil que não se comportava como devia, fazendo perguntas que cortavam para além da tensão superficial para o padrão real por baixo dela. Você disse que Salvi quer a sua atenção, disse ela numa noite, revendo um cronograma aproximado que Roman lhe tinha esboçado na mesa da sua cozinha. Farinha ainda levemente a polvilhar as suas mãos, mas os danos no armazém foram menores, deliberadamente assim. Parece que esse não é o perfil de alguém que tenta prejudicar seriamente a sua operação. Esse é o perfil de alguém a testar exatamente como você responde sob pressão antes de se comprometer com algo maior. Roman levantou o olhar bruscamente, algo a recalcular por trás dos seus olhos cuidadosos. Você acha que isso é reconhecimento? Acho que vale a pena considerar, disse Hazel, em vez de assumir que a explicação óbvia era a única disponível. Na pastelaria, quando algo corre mal de uma maneira que não faz muito sentido, raramente é o ingrediente que todos culpam primeiro. É geralmente algo amontante que ninguém se deu ao trabalho de examinar de perto o suficiente. O segundo em comando de Roman, um homem estável e cuidadoso chamado Gil, que trabalhava para a família Castellano há quase 20 anos, revisou o raciocínio de Hazel na manhã seguinte com visível surpresa, antes de acenar lentamente. Ela pode ter razão, chefe. Temos tratado isto como um desafio territorial direto. Se é na verdade um teste às suas reações, já lhe demos informações consideráveis sobre exatamente como você responde sob pressão. Nas semanas seguintes, Hazel viu-se cada vez mais atraída para a mecânica cuidadosa da investigação. Não por qualquer desejo de se envolver diretamente no mundo de Roman, mas porque a sua habilidade particular para notar inconsistências, aprimorada ao longo de anos de resolução de problemas de receitas difíceis e gestão de uma agenda atacadista exigente, capturava constantemente detalhes que a própria equipa experiente de Roman tinha passado demasiado rápido. Algo nesta linha do tempo me incomoda, disse ela numa noite, estudando o padrão de incidentes que Roman tinha documentado, espalhado pela mesa da sua cozinha ao lado de um lote de scones a meio, que ela tinha abandonado a meio da preparação para se concentrar totalmente no problema. Olhe o espaçamento entre cada incidente. Não são aleatórios. Seguem quase exatamente o mesmo intervalo de tempo, consistentemente 11 ou 12 dias de diferença. Roman estudou a linha do tempo com nova atenção. Significa que isto não parece uma escalada orgânica, disse Hazel. A escalada orgânica de frustração genuína tende a ser irregular. Mais rápida quando alguém está zangado, mais lenta quando está a reconsiderar. Isto é disciplinado, metódico. Alguém está a seguir um horário deliberado, o que sugere consideravelmente mais cálculo do que um homem simplesmente a perder a paciência com uma disputa territorial. Gil, presente na conversa, inclinou-se com interesse genuíno. Ela pode estar no caminho certo, chefe. Esse tipo de disciplina geralmente aponta para alguém a testar uma hipótese em vez de simplesmente reagir emocionalmente. Testando que hipótese? Perguntou Roman. Eu acho, disse Hazel lentamente, trabalhando através disso enquanto falava. Ele pode estar a testar se você tem uma fraqueza genuína que possa eventualmente explorar, em vez de tentar conquistar o território diretamente pela força. Cada incidente provavelmente diz-lhe algo novo sobre como você responde, quem você contacta depois, quão rapidamente você recupera a compostura. Ele está a construir um perfil seu metodicamente, da mesma forma que eu testo uma receita repetidamente até entender exatamente como ela se comporta sob diferentes condições. Algo mudou por trás da expressão cuidadosa de Roman, um genuíno desconforto a misturar-se com o respeito crescente. Se isso for preciso, então o meu instinto de escalar diretamente teria servido exatamente ao que ele queria, confirmando qualquer fraqueza que ele estivesse a testar, o que é exatamente por isso que a paciência importa aqui, disse Hazel. Não simplesmente como uma estratégia passiva, mas como uma recusa ativa em dar-lhe os dados que ele está a tentar recolher.
Seguindo o raciocínio cuidadoso de Hazel, Roman fez a escolha deliberada de recusar todas as oportunidades que Salvi oferecia para escalar diretamente, continuando a sua vida e a sua relação crescente com Hazel abertamente, negando a Salvi a reação na qual toda a sua estratégia parecia depender. Semanas passaram, intensas e de um silêncio cuidadoso, Roman e Hazel usando o tempo para se aproximarem consideravelmente, a sua parceria cuidadosa aprofundar-se em algo que nenhum deles ainda nomeava completamente, embora ambos sentissem o seu peso a assentar. Durante este período, Roman encontrou-se a depender da perspectiva cuidadosa de Hazel de maneiras que o surpreenderam consideravelmente. Trazia partes da situação até ela, não porque precisasse da sua permissão para as suas decisões, mas porque a sua visão externa, descomplicada por anos de suposições construídas dentro da sua própria organização, consistentemente aguçava o seu próprio pensamento. Você tem um dom invulgar para isto, disse Roman numa noite, observando-a trabalhar através de mais uma peça do puzzle com a mesma atenção paciente que dedicava a um pão difícil. Não acho que você perceba totalmente quão raro isso é. Alguém que consegue olhar para uma situação genuinamente perigosa e simplesmente desmantelá-la calmamente pedaço por pedaço. Eu não acho que seja invulgar, disse Hazel. Eu acho que é exatamente a mesma habilidade que mantém uma padaria a funcionar. Você não pode entrar em pânico quando um lote falha. Você tem que descobrir precisamente o que correu mal metodicamente, ou repete o mesmo erro indefinidamente. O perigo não é tão diferente por baixo do medo. Eu passei 20 anos rodeado de homens treinados especificamente para situações como esta, disse Roman, e nenhum deles a vê tão claramente como você, sem todo esse treino. Talvez seja exatamente por isso, disse Hazel. Eu não estou dentro do medo da mesma forma que a sua equipa está. Essa distância permite-me ver a forma real do problema em vez de apenas o seu perigo. Tenho pensado, disse Hazel numa noite, várias semanas após este confronto cuidadoso, sentada em frente a Roman no café silencioso depois do horário, o espaço finalmente a começar a aparecer pela primeira vez, em anos como um lugar onde Roman genuinamente queria estar em vez de simplesmente uma obrigação comercial que ele tolerava. Sobre o que você disse sobre carregar a memória de Nico sem deixar que seja a única coisa que carrega. E Roman perguntou. Eu acho que você está a fazê-lo, disse Hazel lentamente. Tenho visto você sorrir neste café 3 vezes este mês. Sorrisos reais, não os sorrisos cuidadosos que você dá quando acha que alguém está a ver. Algo quente moveu-se pelo rosto de Roman com essa observação. Genuíno e sem guarda. Tenho notado isso também, admitiu ele. Não esperava encontrar o meu caminho de volta para isto. Certamente não esperava que uma padeira com a determinação teimosa de uma mesa de cartão fosse a razão por que isso aconteceu. Eu aceito isso como um elogio, disse Hazel, sorrindo. É inteiramente um elogio, disse Roman. A ruptura na situação de Salvi veio sem aviso 6 semanas depois, através de informações que a vigilância cuidadosa de Joe finalmente descobriu, confirmando exatamente o que Hazel suspeitara desde o início. A própria organização de Salvi tinha se tornado consideravelmente mais fragmentada nos meses anteriores. Vários dos seus próprios tenentes, supostamente insatisfeitos com um líder que tinha escalado contra uma família tão estabelecida como os Castellanos, por um território que, pela maioria das contas, não valia o risco considerável envolvido. Se o seu próprio pessoal já duvida desta decisão, disse Hazel, revisando a inteligência com a mesma atenção cuidadosa que dedicava a tudo, então Salvi não está a operar a partir da força. Ele está a operar a partir do desespero, a tentar provar algo à sua própria organização em vez de porque o território realmente lhe importa tanto pessoalmente. Roman considerou isto cuidadosamente, algo a assentar por trás dos seus olhos. Se isso for preciso, então a jogada mais inteligente continua a ser exatamente o que já estamos a fazer. Paciência. Deixar a sua própria instabilidade trabalhar contra ele sem lhe dar o conflito direto que ele precisa para justificar o risco que já correu. Essa estratégia paciente provou estar correta no mês seguinte.
A organização de Salve fragmentou-se ainda mais sob o peso das suas próprias decisões cada vez mais imprudentes. Até que finalmente chegou a notícia a Roman de que 2 dos tenentes mais confiáveis de Salve tinham desertado completamente. Não queriam continuar a seguir um líder cujo julgamento tinham começado a questionar seriamente. Em poucas semanas, a ameaça à operação de Roman dissolveu-se efetivamente, resolvida não através de violência ou confronto direto, mas através da estratégia paciente e cuidadosa que Hazel o tinha ajudado a construir desde o início. Roman chegou à pastelaria de Hazel numa noite tranquila pouco depois. A atenção dos últimos meses finalmente genuinamente levantada dos seus ombros. Acabou, disse ele, sentando-se em frente a ela à sua pequena mesa da cozinha. Confirmado esta tarde. A organização de Salve colapsou efetivamente. Não há mais as ameaças. Alívio visivelmente assentiu pelos ombros de Hazel. Bom, disse ela simplesmente, querendo dizer completamente. Ela alcançou a mesa e pegou na sua mão, estudando-o cuidadosamente. Como se sente? Na verdade, não a resposta cuidadosa, a real. Roman considerou a pergunta seriamente, dando voltas a ela da forma como tinha aprendido a fazer, observando-a a resolver problemas difíceis nesses meses. Mais leve, disse ele finalmente, pela primeira vez em mais tempo do que consigo medir com precisão. Não porque o perigo acabou, embora isso ajude. Porque parei de o enfrentar sozinho no silêncio da forma como enfrentei tudo durante 6 anos depois de Nico. Roman estudou-a por um longo momento. 6 anos de isolamento cuidadoso finalmente completamente atrás dele, substituído por algo que ele não esperava sentir novamente na sua vida. Preciso de te dizer algo, disse ele, a sua voz mais rouca do que o habitual. Passei 6 anos certo de que qualquer alegria que me fosse devida nesta vida já tinha sido renunciada na noite em que perdi o meu irmão. Que sorrir genuinamente e facilmente era algo que eu já não tinha direito a ter. E agora? Perguntou Hazel gentilmente. Agora encontro-me a planear semanas inteiras à volta das manhãs de terça-feira, disse Roman. O que me assusta consideravelmente mais do que Dominic Salvi alguma vez conseguiu. Não esperava sentir isto novamente. Não tenho a certeza se sei totalmente como o segurar sem também segurar o medo de alguma forma falhar com ele da forma como falhei com Ku. Hazel levantou-se e contornou a mesa, pegando nas suas mãos nas dela. Você não vai falhar com isto, disse ela calmamente, porque desta vez você não está a carregá-lo sozinho no silêncio. Essa é toda a diferença, Roman. Essa sempre foi toda a diferença. Ele puxou-a para mais perto, pousando a testa contra dela, algo no seu peito finalmente completamente relaxando após 6 longos anos de distância cuidadosa. Eu amo-te, disse ele, as palavras pousando de forma clara e completa. Não pensei que encontraria o meu caminho de volta para poder dizer isso a alguém. Estou a dizê-lo a você e quero dizer cada parte disso. Eu também te amo, disse Hazel, a sua voz quente e certa. Há algum tempo, vendo você lembrar-se lentamente de como sorrir novamente, uma terça-feira de cada vez. Ele beijou-a então, lento e certo. 6 anos de silêncio cuidadoso finalmente cedendo lugar a algo que nenhum deles pretendia largar facilmente. Meses depois, Roman estava atrás do balcão do café da sua avó numa manhã de terça-feira comum. Um avental amarrado sobre as suas roupas escuras normalmente cuidadosas. A ajudar Hazel a descarregar a entrega da manhã, ele mesmo, algo que ele tinha começado a fazer semanas antes, simplesmente porque já não queria uma desculpa para visitar o lugar que a sua avó tinha construído. Ele tinha o reaberto completamente sob a sua atenção cuidadosa. Agora, o pequeno café da Marginal tornava-se lentamente novamente exatamente o espaço quente e acolhedor que tinha sido antes de 6 anos de dor o terem feito abandoná-lo. Gil passou naquela mesma manhã, ostensivamente para discutir um pequeno assunto de logística, embora Roman suspeitasse, pela leve diversão na expressão do seu velho amigo, que o propósito real era simplesmente testemunhar o seu chefe de avental a arranjar pastéis com cuidado genuíno. Gil não disse nada diretamente sobre isso, apenas aceitou um pãozinho de canela de Hazel com um pequeno sorriso conhecedor antes de sair,
deixando Roman levemente envergonhado e totalmente indiferente a isso ao mesmo tempo. Ele vai contar a toda a gente na organização sobre isto, disse Roman, observando o carro de Joe a afastar-se da berma. Bom, disse Hazel, despreocupada, a arranjar o expositor com uma deficiência de prática. Deixa-o saber. Você passou 6 anos a deixar as pessoas acreditarem que se tinha esquecido de ser algo mais do que cuidadoso e controlado. Já é hora de eles verem o resto de você também. Você está a olhar fixamente, disse Hazel, sem levantar os olhos da travessa de pãezinhos de canela que estava a arranjar. Estou simplesmente a apreciar exatamente o que quase nunca voltei a ter, disse Roman. Este lugar, este sentimento. Está bem, disse Hazel, finalmente olhando para ele, o calor espalhando-se pelo seu rosto. Continue a apreciar. Planeio estar por perto muito tempo para garantir que você nunca se esqueça de como. Se esta história o encontrou da mesma forma que nos encontrou ao escrevê-la, clique no botão de gostar. Diga-nos nos comentários o que você acha que finalmente ensinou Roman a sorrir novamente.